Boa tarde, mais uma vez, né? Então, para quem estava aí por volta de umas 11 horas, que a gente acabou entrando e falando um pouco ali sobre um assunto que é importante, que talvez tenha sido muitas manchetes no dia de hoje, né? Que seria, então, então vamos lá, vamos ver o nosso gráfico aqui e mostrar um pouquinho do que aconteceu nessa semana, né? Entre a expectativa e a realidade, claro que estaremos nós para tentar antecipar, né, os movimentos do mercado, que essa é a função de todo operador, e pegar o melhor movimento que puder aparecer aí para a gente durante a semana, né? Lembrando sempre, tá, pessoal, que a expectativa da semana a gente só entra em pullback, tá? Só quando configura o pullback, embora diante de algumas análises a gente acaba mudando. Então, essa semana teve várias perspectivas de como poderíamos entrar em todas as operações que foram colocadas no gráfico, tá? Isso tá lá no YouTube. Eu não lembro aí se a gente fez acho que foi no domingo, né? Foi no domingo que a gente fez a live. Para falar sobre todas as espécies de entrada, o que o mercado poderia apresentar e como que a gente ia reagir em cada cenário, né? Então, essa janela 1, a janela 2, então a gente falou do gap, enfim, sim, tem várias leituras, tá? Inclusive, essa leitura de hoje, ela tá muito parecida com uma que a gente falou, né? Então, e aí vocês podem dar uma olhada lá no, 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 no YouTube, né? Então tem um vídeo ali, se eu não me engano, eu coloquei como pré-abertura semanal, tá? A gente está ali falando por mais de 2 horas. Eu sempre falo muito, mas no domingo foi bastante específico para falar muito de gerenciamento de risco, a expectativa do mercado, todos os alinhamentos, todas as possibilidades, onde o mercado poderia trabalhar, onde ele não poderia trabalhar, né, o que configuraria uma janela ou outra, onde sair, né, quando que uma seria ativada e a outra desmontada. Então, a gente falou todos os cenários possíveis, eles não aconteceram na ordem, né, que foi colocado, mas aconteceram, tá? Então, isso que é interessante. Então, depois aí, para quem quiser dar uma olhada, o vídeo lá é longo, sim, mas ele traz todos os contextos imagináveis e interpretações que poderiam ser feitas no mercado. Tá, então, a primeira janela que a gente tinha era a janela 1, né? Então, o mercado abre a semana e fica justamente num range que pertence às três janelas, né? 1, 2 e 3. Então, o mercado, basicamente, ele não deu nenhuma opção para gente fazer dentro do cenário da segunda-feira. E aí a gente tem a semana fazendo um movimento mais altista no começo dela, tá? Ela invade ali o que seria
essa janela número 1, tá? Então, a gente pode colocar ela, a gente pode arrastar ela aqui para trazer todo o contexto dela, né? O que estava acontecendo. Então, essa zona aqui dos 627,42, exatamente aqui no dia 23, né? A gente tem uma invasão de área, porém, nós não entramos no primeiro toque, tá? Bom, se tratando aí de quem não gosta muito da gente, esse seria um cenário que você pode adotar, né? Então, deixa eu até tirar essas duas janelas aqui. Então, para quem quiser adotar um stop aqui, tudo bem, tá? Só que acaba se dando mal, porque aí teria que pegar a passagem de rompimento. E aí, se pegar a passagem de rompimento, acaba pegando a janela de queda, né? Até o 566. Então, é melhor não considerar esse stop nosso do 627 com 642. Tá? Então, a gente falou desse cenário, a gente falou que o mercado poderia trabalhar aqui nessa região dos 661, mas também aqui era uma porta onde ele não poderia fazer um pullback em cima do 661, senão ele viria aqui para o 702. Aqui a gente não tinha operação, tá? Mas a gente traçou um cenário aí secundário, só para vocês terem uma noção do que o mercado poderia fazer se ele ultrapassasse o 661 com o pullback. Felizmente, o mercado não fez pullback em cima do 661, voltou a cair, tá? Essa operação aqui, ela poderia sim ser feita, né? Mas quem não viu a pré-abertura no domingo não tinha essa informação de qual contexto, né, se poderia fazer. O mercado ele tenta um pullback aqui no 27, mas aí não pega o 27, vai ali até o 25, o 25,5. Então, 25,5 não é 27, né? Então, não existe pullback aqui. Não, então, dentro da contabilização da semana, a gente não vai pegar essa operação. Porém, o mercado toca aqui o 566 e ele volta exatamente aqui na região que a gente queria, né? 627, faz 628, tá? Então, um pontinho acima do 627, show de bola, isso sim dá a entrada, tá? Então, isso caracteriza a nossa entrada. Então, nós temos que contabilizar essa entrada, apenas essa entrada, porque aí sim ela caracteriza um pullback para a gente, tá? Então, sim, o mercado teria que vir aqui no 666, que era um preço que a gente queria como parcial. Essa era a primeira parcial, a segunda parcial aqui no 54, né? Então a gente também colocou isso aqui. E aí vem um detalhe para quem gosta de pensar em gerenciamento de risco, né? Então aqui a gente tem uns 62 pontos, tá? Aqui a gente volta a fazer 73 pontos, e aí com o alvo final, tá? Que seria aqui no 542, tá? Quando a gente está fazendo parcial, a gente faz na mesma proporção do range alvo, tá legal? Então, a gente aqui tem que fazer uma conta de 73 sobre 85, que seria o nosso alvo final, tá legal? Então, nesse caso aqui, a gente tem 80, vamos arredondar aí para 85% da nossa posição. Nesse caso, tá? Era para ter zerado 60 ou 85% da posição. No mínimo, tá? No mínimo, tá? E aí, por que no mínimo? Porque aí a gente vai ter uma condição, que aí é legal, por isso que quando a gente faz pré-abertura, a gente fala muito sobre os cenários. Então, a gente tinha esse cenário
esse cenário aqui, tá? Então, até... Vou colocar até o 61 aqui. A gente tinha esse cenário, que era a janela 2, ou a janela 3, tá? A janela 3 a gente tem justamente esse cenário aqui de compra, que era a compra no 66, tá? E a gente também tinha o cenário do 54, tá? Então, era um outro cenário. Vamos lá, vamos tentar organizar isso aqui de um jeito, bonito. Esse daqui eu vou colocar no 66. Bom, eu não vou deixar bonitinho aqui como deveria, mas vocês entenderam, tá? Então, o que foi explicado lá no domingo, tá? O domingo, ele foi explicado que se o mercado atingisse os 542, logo, né, não, ele levaria a janela 1 até o seu alvo final, tá? Então, com 85 pontos, geralmente, o nosso conselho é que quando você faça uma operação e você adquire aí uma vantagem sobre o mercado, a gente acaba terminando a nossa operação, né? Então, se a gente termina essa operação de 85 pontos aqui, absolutamente a gente não faz mais nada. Nesse caso aqui, você poderia ter guardado 15% da sua posição. Então, levando em consideração que você tivesse guardado essa posição, tá? Se você tivesse 500, com 15% da sua mão, porque o mercado deu as duas parciais, tá? E aí é o detalhe, nós tínhamos as parciais, então não tinha como estar com 100% da mão no trade, tá? Não tinha como, tá? O 66 e o 54 eram parciais, tá? E quando a gente fala em parcial, a gente fala em parcial proporcional. Então, se ele andou, se você está fazendo uma parcial com 80% do alvo, é 80% da sua posição. Se é 70% do alvo, é 70% da sua posição, tá? Isso ficou bem claro ali desde o mês de agosto, julho, agosto, quando a gente entrou nesse mérito, e a gente explicou isso, tá? Então, não tinha como ter 100% da posição. Logo, nesse caso aqui, o pior caso, tá? O pior cenário, você teria 15% da sua posição, tá? E aí, pegando do fechamento, você levaria ali um gap de 98 pontos, tá? Provavelmente sua posição ia ficar para trás durante a semana, tá? Porque aí você zerou 80%, mas com 15% você tomou 98 pontos. Então, a moral da história aí é que você iria sair negativo na semana, tá? A gente vai colocar isso aí. Mas qual eram os grandes detalhes dessas operações, tá? É que esse é o pior cenário. Eu falei para vocês o pior cenário. Quando o mercado ganha a primeira parcial e ganha a segunda parcial, a gente zera tudo. Isso também já foi falado aqui. Porque aí já não tem mais não tem mais nexo ficar na operação se você perdeu a segunda parcial ou você perdeu a primeira parcial. Se foi para a segunda parcial, o mercado voltou para a segunda parcial, que é onde estaria seu stop, se não tem como você perder isso, tá? Logo, esse gap aqui, ele acaba não existindo, tá? Ele não acaba existindo para a gente, tá? Era muito mais fácil de alguém estar comprado aqui no 5, aqui na região de 52, 54, ou no 66, que é quando ele faz esse pullback aqui, tá? E a gente tinha alguém aqui comprado no 52, tá? Eu sei que alguém me marcou, tá? Ontem, nessa compra aqui no 52, e aí o mercado começou a fazer a volta e a pessoa, infelizmente, deletou o post, tá? Era um stories, na verdade. E ele tinha me marcado e ele estava comprado no 52. Eu não sei se ele
se ele zerou a posição ou se ele continuou comprado, tá? Mas eu sei que tinha gente que fez a leitura certinha, como a gente indicou ali no domingo, tá? E ao contrário disso, ele fez a queda e depois ele acabou virando a mão aqui no 54, 52, tá? Então, isso a acontecer. E como a gente tinha o cenário 3 e o cenário 2, ou cenário 2, né? O cenário 2 era esse daqui. O 3 é esse daqui. Putz, agora ficou aqui embaixo, né? Deixa eu tirar aqui que eu não vou mexer nas zonas. Tá? Então, eu não vou contabilizar essa operação, tá? Eu não vou contabilizar essa operação. Eu vou contabilizar apenas essa, porque, quer dizer, essa, né, que foi o pullback. Então, a moral da história, pessoal, é que a gente, se vocês olharem a abertura do mercado que a gente fez no domingo, então vocês teriam feito essa operação, tá? Aqui eu não sei o que vocês teriam feito, mas ele atingiu o primeiro alvo aqui e eu não sei como que vocês manteriam essa posição aqui para cima, tá? Mas enfim, é, se fosse estopar a parte da posição, como pegou aqui a primeira parcial nessa descida, né, tinha que pegar ele pelo menos uns 70%, 68% da posição. E não ia levar o gap, né? Ia estopar só essa parte da segunda dessa só ia estopar uma parte dessa mão. Que na verdade nem seria stop, né? Porque ele não voltou aqui para cima do 42. Então, na verdade, ela abriria uma nova venda e você pegaria de todo jeito essa segunda operação. Então, para quem pegou essa operação aqui, teve gente que pegou também, né? Fez esse alvo e daria para ter pego essa daqui também, tá? Então, a gente assim, cara, pessoal, com toda a explicação que teve no domingo, isso foi público, o vídeo está no YouTube, então não dá para eu dizer que aqui a gente estava vendido, tá? Não dá, não dá. Tá? Aqui é conta de hater, tá? Quem quiser fazer essa conta aqui, faz essa conta, mas é, se alguém fez essa conta, obrigatoriamente, pelas mesmas condições, teria que ter feito essa venda e teria que ter feito essa venda aqui, porque a gente falou desse cenário com gap, tá? A gente falou com esse cenário com gap no vídeo. Então, teria pego essa operação e essa operação, tá? Então, pode até colocar ali os 98 pontos de stop, mas teria que colocar 120 de gain, tá? 120 de gain não, teria pego aqui uns 60, tá? E aqui o mercado pegando mais aí uns 27, tá? Então, teria que fazer isso e com a mão cheia aqui, né? Na verdade, tinha que pôr 73, né? 73 e depois mais 27, porque o mercado não estopa aqui, ó. Já estou esquecendo essa operação, tá? Estou me enrolando com essa operação. E para os haters, tá? Quem quiser colocar stop aqui, maravilha. Tá? Faça um esforço aí e deixa a semana estopada. Tá? E aí a gente vai entrar num ponto mais delicado, tá? Que é uma das coisas que eu falo bastante, tá? Vocês ouviram eu já falar muito sobre esse assunto. É uma coisa que não levo muito, eu não levo muito para o lado do gerenciamento de risco, eu não entro na parte técnica, tá legal? Mas aqui é um detalhe que deve ser bem assumido. Então, reparem que o mercado fez um puta de um gap, tá? Para quem é swing trade,
para quem é swing trade, então vai levar um stop, teria que levar um stop integral aqui, então, um stop integral aqui de pelo menos uns 43 pontos. Então, reparem, né, que se fez a venda aqui, o mercado abriu aqui, teria levado 43 pontos e meio de gap, tá? E aí é um stop, tá? É um stop. Na verdade, aqui eu fiz uma conta, puta, uma conta burra pra cacete. Nossa, me desculpem, pessoal. Nossa, que conta idiota que eu fiz. Agora eu fui bizonho na matemática, tá? Nossa, vamos fazer tudo de novo isso daqui, tá? Então, aqui a gente teria zerado 80% da posição, 85% da posição, e eu teria estopado. A entrada é aqui. Como que eu tô pondo stop lá embaixo? Putz, você é louco, Marcelo. Então, o stop com 15% da posição é isso daqui. Então, a gente levaria 45 pontos e meio aqui com 15% da posição, tá? Então, esqueçam aí aquele stop gigante, tá? Então, nem conta de hater ia dar certo aqui essa semana, tá? Então, a gente ganharia, zeraria aqui 80% da posição, teria zerado 80%, 85% da posição, levaria um stop de 43 pontos com 15% da posição, tá? E aí, nesse caso, a gente teria que fazer uma outra continha aqui para ver exatamente qual era o financeiro, tá? Mas ia sair para frente. Bom, mas voltando para o lado do gerenciamento de risco, que é a questão da alavancagem que a gente fala, pessoal. Putz, eu bato isso na tecla com muita gente, tá? E a galera não entende isso. Então vamos lá. Um mini contrato de dólar, né? Significa que você está negociando 10 mil dólares. Se fosse no mercado à vista, isso significaria aí arredondando 55 mil reais, tá? Então a gente está falando de 10 mil. Estou fazendo uma conta burra aqui, na região do 500 ou do 600. Então, vai lá, vamos fazer no 600. Tá? Então, 56 mil reais. Tá? Então, é um contrato de mini dólar. Se você estivesse operando no mercado à vista, teria que ser isso. Tá? 56 mil reais, que são os 10 mil dólares, que é o equivalente a um mini contrato de dólar. Então, quando a gente fala para operar um mini contrato, tá? Nós estamos levando em consideração essa essa margem, tá? Porque nós olhamos o mercado à vista. Qual é o ideal? O ideal é justamente, né, você operar um mini contrato de dólar com 56 mil reais de margem. Porra, Marcelo, mas a corretora não pede isso, ela não pede, tá? Mas a conta que você tem que fazer é isso, tá? É essa. Se é que você quer chegar num caminho de compreensão do que você está negociando, do que você está fazendo, tá? Se você quer operar alavancado, você quer operar 10 mini contratos com 100 reais, a corretora provavelmente também vai deixar você fazer isso, tá? Só que o mercado, na hora que balançar um pontinho, tu perdeu os 100 reais e tchau. Né? Perdeu os 100 reais e ainda ela vai cobrar uma puta de uma taxa, porque vai ter uma zeragem compulsória que você forçou. Tá? Então, moral da história é que tu vai tomar na jeba, né? Então, esse é um ponto interessante. E aí a gente vê a bolsa caindo 3%, né? 3, 4%. Quanto que está caindo lá a bolsa? Nem vi quanto que está o índice hoje. Vamos ver qual a bagaceira que aconteceu ali. Tá? Então, a gente aqui tem um índice em 3,5%, né? O Ibov 3,55%. Então, a moral da história, pessoal, é que se você tá negociando ações, o papel à vista, essa é a grande diferença. É que se tu tinha 100 mil reais lá,
tu perdeu R$ 3.500, R$ 3.600, tá? E aqui, agora imagine se o cara está fazendo isso daqui com 10 contratos, tá? Com 10 contratos. Então, a gente está vendo uma oscilação aqui que seria pouca, né? O ponto de entrada até a parte do stop. Então, menos de 1%, 0,8%, e você estaria aí perdendo quase R$ 5.000 também, tá? Então, olha a diferença, né? Se você tiver aqui com um mini contrato, tu estaria perdendo R$ 450, né? Então, olha a diferença quando você opera alavancado, e a gente está falando de contratos futuros. Contratos futuros, ele, por natureza, ele já é alavancado, tá? E aí tem a questão de margem, a questão de tranquilidade. Quando eu falo que vocês não podem perder, vocês podem perder dinheiro, mas vocês não podem perder capital, ah, vocês não podem perder o capital emocional. Eu estou falando disso, tá? O tombo é tão grande que emocionalmente você vai sofrer um baque que pode, pode não ter volta, tá? Pode não ter volta. E aí vem a pergunta que seja, eh, talvez seja uma das perguntas que a gente não respondeu ainda, tá? Principalmente quando vocês vê a galera, ah, a galera se destacando aqui, né? Então, a gente fala bastante da Black Force, dos caras fazendo operação, operação grande, né? Então, operação de 50 pontos, 30 pontos, ó, e eu não tô falando mentira, não, hein, pessoal. Hoje aí a galera fez 51 pontos, 60 pontos, 54 pontos, 30 pontos, 33 pontos, logo na abertura, tá? Na batida da abertura, tá? Então eles tinham, eles tinham toda a autorização dentro do trade system deles e do conhecimento que eles têm de mercado para chegar nesse ponto, tá? De bater hoje, aqui nessa região do 60, não era nem 70, era 69,5. 69,5, eles, a maioria aí viu um ponto de batida, tá? E aí, é, a gente coloca isso e vocês começam a ver esses números, e aí vocês podem falar, porra, mas então esses caras aí estão ganhando rios de dinheiro, porque o que a gente vê aí na sala de scalpers, né, os caras operando 400 lotes, 600 lotes, 100 lotes, né, os caras mostrando boleta de 200 mil, ganhos, perdidos, né, então a diferença que a gente tem aqui é que a gente tira todo esse glamour, tá? A gente joga a realidade, tá? E sim, o desempenho dos caras são diferentes? Aqui é muito diferente, tá? Então, se eu falar para vocês que os caras fazem 100 pontos por mês aqui, em média, eu estou mentindo, tá? Eles fazem mais. Com facilidade, tá? Com facilidade. Então, eles, como eu já disse aqui, vamos lá, né? Então, deixa eu mentir. Eu vou até deixar o microfone aberto aí, os caras, para eu não mentir sozinho, tá? E pelo amor de Deus, quem tiver aí, não deixa eu mentir sozinho, tá? Bom, não é incomum, não é incomum alguns fazer 300 pontos, 400 pontos. Puta, eu não queria falar 600 pontos, mas já teve 600 pontos. Então, eu sempre dou, é sempre complicado falar sobre isso, mas
né? Então, quem vê fala, pô, mas os caras fazendo 300 pontos, 400 pontos todo mês, né? Então, porra, aí você já imagina, né? Imagina o cara fazendo isso, né, com o lote que os caras mostram aí, né? Então, vamos para um lote padrão, né? Então, 300 pontos aí, vezes R$ 250, que seria aí uns 25 lotes do Mini, né? Então, para quem vocês vê operando com um lote do Mini, então daria R$ 75 mil no mês, tá? Então, não é isso, cara, não é isso, tá? Mas eu posso dizer para vocês que o cara que está começando, né? O cara que está começando, então aí não tem como operar com menos que um lote, mas ele vai fazer ali os 100, 50 pontos, 50 pontos, vamos diminuir mais, uns 25 pontos aí por semana, tá? 25 pontos por semana. E aí, pessoal, a gente está falando de uma rentabilidade em cima para a conta ficar basicona, né? Então a gente está falando aí de 100 pontos, que seria R$ 1.000, em cima de R$ 50 mil. Vamos deixar o negócio redondinho aí só para a conta ficar fácil. E assim, daria 2% de rentabilidade por mês, tá? Então, com um mini contrato. E é isso que a gente prega, tá? E talvez as pessoas não entendam. Eu não sei a que nível vocês estão de compreensão para as ideias que a gente passa, tá? Mas 2% vezes 12 daria 24%, tá? 24% ao ano. Tá? A gente está falando de 24% no mercado à vista, tá? O que poucos fundos são capazes de fazer, tá? E a gente está jogando baixo, 100 pontos aí por mês, tá? Para vocês terem ideia de que o que a gente prega é justamente a consistência emocional. Muitos de vocês podem achar que a consistência ela é só técnica, e ela não é só técnica, tá? Quando a gente fala de crença, a gente automaticamente ela é um tratamento psicológico e a um nível que é muito, muito alto. Essa semana aqui essa semana, não, esse mês, né? Tá fechando o mês aí na Black Force e cara, assim, exatamente esse mês, nós temos dois caras aqui que, assim, eles estão brigando para ver quem é que perde, tá? Porque eles estão, achei que com média aí entre 45 e 50 operações no mês, né? E os caras não perderam nenhuma operação, tá? Isso é um absurdo, tá? Quando a gente fala isso, e talvez pode não ser muito crente para vocês. E a gente não está falando de scalper, pessoal. Quer dizer, pelo menos isso que vocês conhecem, tá? Scalper para a gente aqui é de 7 a 10 pontos, tá? Só acima disso que a gente considera que tá alongando, tá? E esses caras, eles fazem 20, 30, 40, 50 pontos. Então, assim, é um nível, é um nível de consistência mental, né, que a galera chega, tá? E eu tô dando um exemplo aqui que, sim, é o extremo, não é nem o que a gente busca, o que a gente prega, tá? Ter 100% de acerto no mês. A gente a gente não faz questão disso. Até porque, como vocês viram aí, a minha taxa de assertividade na semana é em torno de 50%, e eu estou satisfeito tendo essa taxa de assertividade, tá? Isso não é nenhum problema. Só que é muito legal você ver que existe caras que fazem operações longas acertando todas as operações, né? Para não dizer que eles não acertaram todas, aí, né, eles
para eles dizer que eles não estão 100%, tá com 95% de assertividade, tá com 95 porque empatou 2, né? No caso aí do Edu. Então ganhou 95% das operações, empatou 5%. Isso, isso não, a gente chama atenção porque não é grana, tá? A grana chega, mas não é grana que a gente quer que vocês aprendam a ganhar. A gente quer que vocês aprendam a ganhar capital emocional e saber zelar por isso, tá? Então, os caras chegam num nível, primeiro, eles caçam as melhores operações. Então, a ansiedade já passou a questão aquela, aquele, aquele frenesi, né? De querer operar. Então, os caras estão caçando operações. Tá? Hoje, por exemplo, foi um dia que assim, a operação apareceu. Tá? Ela foi muito, muito legal. Foi muito fácil. Tá? Esse gap foi muito fácil. E quando a gente fala de capital, tá? Dificilmente é o capital financeiro. A gente não está falando disso, até porque esses caras aí, principalmente todos que estão aqui, que fizeram a Sniper, né? Como vocês sabem, a Sniper não é uma academia muito, muito acessível, né? Para o geral, né? E, cara, e todos eles aí, quando eles adquiriram a consistência, com 2, 3 meses, com um mini contrato, eles chegavam para mim e diziam que tinham pago toda a academia, tá? E isso é bem legal, porque eles fizeram isso com lote mínimo, coisa que as pessoas podem não acreditar que dá para fazer, tá? Só que você chega num nível de consistência onde o jogo vira, tá? E aí isso começa a se tornar financeiro. Então, para quem diz que não dá para fazer dinheiro com um mini contrato, então, cara, depende de quanto você vai pôr aqui no mercado, tá? Então, eu aconselho que, né, é sempre o nosso conselho aqui dentro, que você aumente a sua margem. Então, hoje, para a gente, o que a gente fala de margem aqui, para operar o mini, a nossa margem mínima são R$ 10.000, tá? Essa margem de corretora para a gente não vale absolutamente nada, tá fora, totalmente fora da realidade para a gente. Para a gente, o mínimo é ter R$ 10.000 para operar um mini contrato, tá? Até por causa disso. Se você perde 40 pontos, como a gente mostrou aqui, com um mini contrato, tá? Se você perde aqui 450, 450 reais, tá? A gente está falando, né, de 4,5% da sua margem. Para o cara que está com R$ 1.000, então isso já é 45%, quase a metade. Você acha que quem vai sofrer mais pressão psicológica? Então, se a gente está falando tanto de emoção, e aí é que está o segredo do mercado, né? Se as pessoas, né, se os gurus falam tanto de emocional, por que eles não falam dessa conta? Que perder 50% do seu patrimônio é muito pior do que você perder 4,5%. E isso é, é o óbvio do óbvio, né? Isso é o óbvio do óbvio. E o ser humano é assim. O ser humano vai trabalhar com valores relativos, né? Ele não vai trabalhar com valores absolutos, né? Então, os dois perderam R$ 450, mas um perdeu basicamente 50%, o outro 0,5%. Existe muita diferença na sua cabeça. Existe muita diferença no impacto que cada um vai sofrer, tá? E aí, quando chega nesse ponto, é na onde a gente é muito diferente dos outros. E, geralmente, são em coisas simples, tá? Só que, lógico, né?
o Marcelo, o Joab, Moab, né, a Sniper ali falando isso, ela se torna desagradável, né? Dizer que você que tem R$ 1.000 para operar, vai ser muito difícil de operar. Você que tem R$ 10.000 vai estar trabalhando no limite, tá? No limite do que a gente acha ideal. E o cara que tem R$ 50.000, R$ 60.000, aí a gente vai falar, aí tá ok, tá? Aí tá beleza. Você também tá com capital para operar um mini contrato. Não, o cara não vai aceitar, tá? Principalmente quando você cobra um valor financeiro alto, tá? Então, a diferença é, talvez, né? Ou uma delas seja essa. Então, assim, graças a Deus, todas as pessoas que ficaram aqui no projeto, né, que a gente pegou nessa primeira turma, que hoje fazem parte aí da Black Force, assim, todos eles já pagaram todos os seus custos de aprendizado, pelo menos que tiveram conosco, tá? E esse é o barato. E esse é o barato. E isso era uma das coisas, né, que também me motivou, no final das contas, né? Foi um bolo, né? Mas que motivou também tocar parte do projeto com esse pessoal que era. Então, parecia que era tudo impossível, né? Então, eu realmente fiquei incomodado com essa questão de parecer outras pessoas, né? Parecer os outros gurus. Então, hoje eu tenho aqui a Black Force mais do que nunca, né? São meus amigos. E cara, o que eu falo aqui, os caras defendem porque eles vivem isso, porque eles sabem do processo que eles passaram. Não foi fácil, foi bastante difícil até chegar a esse nível de compreensão e a esse resultado, né? O mais importante, você só acredita quando você chega nesse resultado. E hoje, assim, são caras fenomenais, tá? Particularmente de tudo que eu conheço no mercado, eu posso afirmar com absoluta certeza, tá? Com absoluta certeza. Os melhores operadores de dólar no Brasil, hoje, eu conheço. E eu posso falar para vocês com absoluta certeza que a maior parte dos melhores operadores de dólar hoje no Brasil, eles estudaram comigo, né? Estudaram na Sniper. Sem nenhuma dúvida. Tá? Então, eu gosto até de brincar aí, chamar eles de meus meninos. Que assim, teve muito trabalho do nosso lado, teve muito trabalho do lado deles, então eles tiveram muito mérito em acreditar na gente, em confiar no nosso trabalho, principalmente quando entraram aqui nesse projeto, que era um projeto, como vocês também já devem imaginar, assim, e parece um projeto meio sem pé nem cabeça, um projeto muito estranho, né? Meio que um Frankenstein, mas tem resultado, tá? Tem uma galera nova que eu acho que, que no começo do ano aí, né? A galera deve se apresentar e eu creio que eles vão se apresentar, que eles vão se revelar para vocês. A gente já teve alguns aqui, né? Falando aqui aqui em fechamento, que é principalmente aí o Tadeu Soutinho, que ele, ele, ele tá voando já também, e assim, é bem legal, porque ele é um cara que ele abre os dados, então eu consigo acompanhar, saber em que pé que ele está, e ele dá autorização para usar os dados que ele compartilha comigo, tá? Então, assim, é um cara que também tá voando, né? Ele já tinha um grau de consistência, mas quando chegou aqui, ele começou a fazer ainda mais. É um cara que já está indo aí para o 10º mês positivo, tá?
Cara, e eu espero, né, que todos eles possam, de fato, se apresentar para vocês uma hora e mostrar que existe sim o caminho, tá? O caminho não é fácil, é difícil pra caramba, tá? Principalmente quando entra aqui, porque a gente dá um perdido mesmo e você tem que se virar, tá? É bem legal porque na sala agora eles estão se comunicando um pouco mais, e isso é uma característica de ambiente que eu já falei lá atrás sobre a questão do ambiente, né? Onde você vive, com quem você convive, qual o objetivo das pessoas que você convive. Então, assim, eu não sei se eles prestaram atenção no ambiente, mas é bem legal assim, o rumo que eles estão tomando, porque está sendo muito parecido com o que foi com a Black Force, né? Então, o tipo de ambiente, como que é a reação deles dentro desse ambiente, qual a energia que é passado dentro desse ambiente, né? E o que eles acabam se tornando, tá? O que eles acabam aproveitando um do outro. Isso, aos poucos, eles estão interagindo, e isso é uma característica que tem dentro do nosso projeto, né? Que é criar o ambiente para que as pessoas cresçam, tá? Então, a gente leva muito em consideração o ambiente onde eles vão crescer. E é por isso que nós não acabamos não misturando a Black Force com o pessoal, com o novo pessoal, né? Essa foi a segunda turma aí que eu abri, né? E assim, está sendo bastante interessante. E no final das contas, eu quero também que, assim, principalmente ali, provavelmente ali em janeiro, que a gente tenha essa conversa, uma conversa conjunta, todo mundo aí, uma live grande, e todos possam se apresentar e falar dessas mudanças que teve para o bem ou para o mal, né? Então, eu não estou pagando ninguém, assim, se tiver mal, tem que falar que está mal, se tiver bem, tem que falar que está bem, tá? O que a gente quer é justamente essa verbalização do que acontece aqui, que, de certa forma, é bastante secreto, e a gente acaba sendo mesmo, porque quando você entra aqui, já é secreto por natureza, tá? Então, eu até costumo dizer para os caras que, basicamente, eu dou um bom dia, boa tarde e vou embora, tá? Não falo muita coisa, não, porque a ideia realmente não é passar nada técnico, tá? A gente faz um outro tipo de trabalho e não tem nada a ver com técnica. Uma coisa ou outra a gente passa, mas não, não é a parte mais importante que a gente tenta trabalhar dentro do projeto. Então, essa parte emocional, quando a gente pega, ela tem muito a ver com o que você está fazendo, com o ambiente, né, com o tipo de tortura psicológica que você pode estar sofrendo dentro de um ambiente. Talvez vocês não percebam isso. O estresse que é passado também, vocês podem não perceber. E aí a gente trabalha bastante com o conceito da psicologia das massas e do sentimento que, que, que é tomado todo tipo de sociedade quando tem algo em comum, tá? Então, se falar vamos para a guerra e você estiver em bando, você vai, você mata e morre, tá? Quando você chega aqui, que você cai no mundo real, é uma outra coisa, e você não sabe o porquê, tá? Quando você está no meio de uma torcida organizada, você faz uma bagunça do caramba. Então, se você é palmeirense, aparece corintiano, aqueles 1.000, 2.000 corintiano ou palmeirense, pega o da torcida contrária e senta a porrada até matar. Depois você nem sabe por que você matou, tá? Então, todo tipo de comunidade, todo tipo de coletivismo, ele sofre disso, tá? E os traders, eles não têm noção de que eles sofrem disso, tá? Então, quando você entra uma sala de derrotado, ou num grupo de derrotado, você vai ser naturalmente derrotado. Não adianta que dali você não vai tirar um vitorioso, tá? A natureza ali, ela vai cuidar de te tornar derrotado. E eu tenho um exemplo, assim, muito, muito forte dentro disso. Então, e aí eu não vou expor o nome, mas assim, de um cara que estava com a gente na Sniper, ele estava acertando 94% das suas operações por 3 meses. Se misturou com os caras que não prestavam,
tomou pau, se perdeu, nunca mais se achou. Tá? Dá para recuperar? Dá, mas eu não faço questão porque perdeu o respeito pela gente. Tá? Então desconsiderou a gente. Dá para fazer um trabalho de recuperação? Daria. Só que perdeu essa chance também. Tá? E assim, foi uma pena. Foi uma pena porque essa pessoa ela acertava 94% das operações mês a mês. Mês a mês. Tanto que quando ele começou a apresentar isso, eu olhei para o Moab e falei para o Joab, falei, tá aí o primeiro cara que vai virar. Tá? Tinha tudo, tinha tudo, tinha tudo. Se misturou com quem não prestava, virou a cabeça, tomou pau, até ficar torto. Tá? E assim, a gente sabe que foi. Pior que a gente sabe que foi. E a gente tinha avisado que isso poderia acontecer. Mas as pessoas não acreditam nisso. Tá? Então, assim, infelizmente, tá? Hoje, hoje ele, hoje ele tem, cara, ele conhece pessoas que estão aqui com a gente, tá? Que fizeram o processo, acreditaram, mano, sempre acreditando no processo, fazendo o caminho, tá? No caso do Edu, cara, todos aqui são excepcionais, mas o Edu, como ele foi um dos últimos a virar, o caso dele é bem legal de contar, porque, meu, foi um cara, mano, resiliente, e ele tava lá, mano, ele tava lá. Só para vocês terem ideia, o Edu foi um cara que, tipo assim, até eu comecei a pensar no plano B. Só que, mano, o cara tava se transformando, o cara tava se transformando, ele tava se preparando, ele tava entendendo. A mente dele tava se organizando. Quando o cara organizou, o cara virou um avião. O Juarez, cara, ficou fora um tempo, né? Quando chegou e falou, pô, não, agora eu vou. Mano, virou um avião. Renatinho, com 3 meses, virou um avião. Os caras de Limeira, cara, pegaram aí, 2019, fizeram um arregaço, tá? Então, tipo, hoje eu tenho esses caras para falar, tá? Eu gostaria de ter outros também, tá? Para contar outras histórias, né? Mas a galera não leva muito a sério, tá? Essa questão da parte psicológica, tá? Então, eu gosto muito de tocar nesse ponto, tá? Eu gosto muito de explorar esse ponto. Eu sei que eu sou bastante repetitivo quanto aos assuntos, então talvez o meu jeito de explicar as coisas não seja o mais didático, o mais claro, tá? Mas aos poucos a gente vai ajeitando, né? E a gente pega o jeito das pessoas que estão nos acompanhando, tá? E aí tem muito do esforço de quem quer aprender. Então não basta só um professor ser bom. Cara, o aluno tem que ser excepcional também. Senão não dá liga. Então é por isso que aqui eu faço questão de dar o mérito para quem chegar lá. Cara, eu sei do meu trabalho, eu sei do meu potencial, eu sei o que eu posso fazer, tá? A análise semanal, cara, tipo assim, eu, eu nem me gabo muito, tá? Faço uma brincadeirinha ou outra aqui, mas, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer. Essa não é a questão, tá? A questão é o quanto você pode influenciar pessoas para fazer o mesmo que você, tá? Como você fazer as pessoas enxergar o que você enxerga, tá? Então, como você fazer as pessoas, por exemplo, o dia de hoje, o mercado dá um puta de um gap ali, mais de 80 pontos.
Cara, eu não precisei falar nada, tá? Então, tanto o pessoal da Black Force quanto os que são novos aí, né? Que estão fazendo uma caminhada deles, cara, vários deles bateram, tá? Vários bateram na abertura, tá? E essa é a parte legal. Não precisou. Quando a gente foi trocar ideia, meu, já estava todo mundo rindo, tá? Hoje foi um mercado que a gente sempre quer, um mercado que a gente sempre espera. Então, hoje foi um mercado fácil. Essa é a palavra que define o dia de hoje. Para muitos, assim, cara, é só a manchete de jornal, ver o que aconteceu. Para a gente, a palavra que define o dia de hoje é o dia fácil, tá? Então, eu eu coloco sempre essa parte do gerenciamento de risco junto com a parte emocional, porque elas têm tudo a ver, né? E a parte técnica, ela não se separa disso, então é basicamente a mesma coisa. Sim, dá para você olhar e ajeitar cada uma das falhas em setores específicos, mas eles são as mesmas coisas e você tem que equilibrar isso até o ponto de que você não é mais uma canoa furada no meio do oceano, tá? Você é o próprio oceano. Você se sente parte, tá? Que é a questão aqui do mercado. Então, cara, o mercado, a frase que é o que o mercado fala é que o mercado é soberano. Cara, mas nós somos o mercado. Pô, Marcelo, mas você não tem a boleta que o BTG tem. Tá, e daí? E daí se eu vejo a mesma coisa que o BTG vê? Qual a diferença de eu ter um lote grande ou pequeno, se eu estou do lado forte? Não importa se você tem um lote, se você tem 100 lotes, 10 mil lotes. Se você está do lado certo, você está do lado certo, amigo, e pronto, tá? E existe um lado certo? Claro que existe o lado certo. Uma frase que eu já disse e eu vou repetir, e talvez isso vai ferir o coraçãozinho de algumas pessoas. O mercado não pode fazer qualquer coisa. Ele tem que fazer o que foi feito para fazer. Esse negócio de mercado aleatório, cara, não existe mercado aleatório. Existe você aleatório. Então, se você não conhece as variáveis que estão ditando a regra do mercado, o aleatório é você, não é o mercado. O mercado está fazendo exatamente o que foi feito para fazer. Ele não está loucão, tá? Quem está maluco é você. E aí eu chamo bastante atenção do trabalho que a gente faz e do trabalho que os outros fazem, tá? E aí não tem como a gente não comparar com os outros. Chega, sei lá, 7 horas, 8 horas aqui, se alguém toca uma mensagem aqui no Discord e a gente vê, então geralmente cara, o cara tá colocando alguma coisa ali porque tá estudando, tá? Uns são mais rápidos, outros são mais lentos, um faz um tipo de estudo mais elaborado, outro não, mas todos estão estudando para saber exatamente o que vai fazer no dia seguinte, tá? Então, a nossa diferença, pessoal, é que, a gente estuda e a gente estuda tudo. A gente lê mercado, lê coisas fora do mercado, tá? Não ficar preso, não ficar preso a leis do mercado, tá? Então, a coisa muito diferente, tá? A gente não opera da praia, tá?
A gente não opera tomando cachaça, tá? Então, é uma outra pegada. Tem sacrifícios. Se você quiser chegar a um nível onde esses caras estão, tem sacrifícios. Até o dia que você realmente aprender a operar. E aí, quando você aprender a operar, o legal é que você se vicia nisso, né? E aí você não consegue mais parar de estudar, tá? Então, passa dia, entra dia, a galera tá estudando. Final de semana, a galera descansa um pouquinho, vai estudar. Chega dia de semana, porra, os caras trampam, faz aqui as operações. Cara, pessoal, eu acho que full time aqui, full time só tem eu, tá? Full time só tem eu. O resto, tipo assim, todos eles têm suas profissões bem consolidadas, empresários, né, altos cargos aí em altas empresas, né, os caras de consultoria. Então, os caras de alto nível. E aí os caras chegam à noite e estudar. Aí você me pergunta por que que o cara faz 200, 300, 400 pontos por mês. Tá? Cara, ele tem o mérito dele, mano. Ele tem o mérito dele, tá? É um trampo da porra. E aí é na onde o cara que quer operar e uma dica aí, pessoal, uma dica, tá? Mano, tira esse negocinho aí de bebida perto da tela. Cara, isso não cheira bem, tá? Não cheira bem. E aí eu não tô falando que isso atrapalha ou não, tá? Num ponto de vista estético, legal. Esse tipo de ostentação é legal. Só que o problema é o que você tá pondo na sua mente. Você não tá percebendo, tá? Você não tá percebendo. E aí é onde o cara se perde. Porque você não percebe o que você está estimulando, né? Você não percebe o que você está mostrando para o seu cérebro. Fala, pô, Marcelo, mas aí é ser careta demais. Mano, o lazer é lazer. Eu não quero saber se tu vai fazer falar a partir de hoje. Mano, você pode pegar seu dinheiro e torrar em qualquer canto, tá? Então, e eu não sou o cara moralista. Essa não é a questão. Meu, tu quer ir lá no Café Fotô? Vai lá, meu, no Bahamas, tu vai lá. Só que você não prega isso. Ela não prega isso. No seu íntimo, cada um faz o que quiser, velho. Né? Quem assiste lá Billions lá tem lá lá, tem o promotor lá que é um caso bem engraçado, né, cara? O cara pô, que dentro de uma hierarquia social, um promotor pô, ninguém vai imaginar que o cara é um masoquista, tá? Que a vida sexual dele é daquele jeito. E é bem isso, mano. Cara, sua vida íntima é sua vida íntima. Cara, final de semana, se tu quiser beber até vomitar, tu vomita, tá? Eu quero ver se tu vai trazer a profissionalismo a partir do domingo, segunda. Essa é a questão que eu tenho dúvida, do cara que vai beber até cair no sábado. Essa é a questão. É se o cara vai conseguir fazer isso e trazer o profissionalismo no domingo e na segunda, né? Então, se tratando de mercado, a gente tem que estudar domingo, tá? Nem que seja ali no final do dia. Domingo tu tem que estudar, ou senão segunda você não opera, tá? E aí você vai conseguir conciliar isso, você vai trazer isso. Se você consegue, mano, tipo, show de bola, tá ligado? Não é o meu caso. A questão é que isso não é regra. Então, por exemplo, atleta beberrão, cara, um ou dois pode ter, os brasileiros do futebol que são talentosos, e assim, pode até ter, mas tem uma carreira curta, estraga a parte da carreira.
Então vamos pegar dois ícones aí do futebol, né? Ronaldinho Gaúcho e Cristiano Ronaldo. Cara, qual que joga mais? Ou qual que jogava mais? Se a gente comparar, cara, em futebol, habilidade, carisma, cara, Ronaldinho Gaúcho é o rei do negócio. Mas quem tá jogando até hoje? Cara, quem é o profissional? Do que adianta você ter talento e você jogar seu talento no ralo? E é disso que eu tô falando. E é disso que eu tô falando. Não é porque o Cristiano Ronaldo é tudo certinho, não. Que escolhe água em vez de coca, que mostra só o, mostra os treinos, mostra a família, um cara que é totalmente pró-família, não é mulherengo, até onde se sabe, né? E o contrário do Ronaldinho. Cara, não tem nada a ver. Se a gente olhar o Ronaldinho jogando, fala, caralho, o cara fazia uma bagunça do caramba e jogava pra cacete. O Ronaldo fazia uma bagunça do caramba e jogava pra cacete, tá? Beleza, só que até onde tu vai levar isso? Essa é a questão. Então, você acha que o cara que vira sábado e domingo na balada vai chegar aqui e vai conseguir operar? Mano, não vai. Aí, na boa, vai ter que competir com a gente. Então, quando eu durmo muito tarde, eu não opero. Eu não opero. Eu preparo as operações, mas eu não opero. Eu deixo para outras pessoas operarem. Então, quando você tá na frente da tela e eu tô na frente da tela, que tu tá competindo comigo, cara, tu vai pegar eu em alto nível. Você vai pegar eu num nível muito elevado, eu muito focado, eu colocando o meu melhor. Quando você entrar aqui na tela, que você for ralar com os caras aqui da Black Force, vocês vão pegar os caras tininos, os caras afiados. Tipo, mano, não adianta. Se você tiver meia boca, tu vai rodar. E essa é a questão. Essa é a questão. A gente não entra, tá? Então, e aí vem a parte onde nós colocamos o que nós fazemos, e eu sempre falo, né, da arrogância e da prepotência, e no final das contas acaba sendo, porque a gente não entra no mercado para perder. Dificilmente a gente fecha uma semana no vermelho. Dificilmente. Porque a gente entra para ganhar. Mano, a gente entra muito preparado. E só entra para ganhar. Essa é a questão. Se a gente percebe que tá meia boca, deu um pouquinho de dor de cabeça, dormiu pouco, cara, a gente não opera. A gente não opera. Brigou com a mulher, com a namorada, cara, com o irmão, mano, a gente não entra no mercado, a gente não opera. Então, para quem tá nas salas ali, já percebeu, cara, que a gente é muito bem-humorado, a gente leva tudo na brincadeira, a gente zoa com tudo, que a gente tá num ritmo alto. Mano, a gente não entra aqui depressivo, tá? A gente entra muito alto astral. Então, assim, a energia é muito alta, é muito boa. Cara, isso vai contaminando. Mesmo aquele que não tá muito bem, cara, vai entrar na vibe, porque, cara, se tiver 10 pessoas aqui, um não tiver muito bem, os outros 9 arrasta. Vai colocar ele no nível lá em cima, tá? Se faltava um pouquinho para ele chegar no nível elevado, ele vai chegar. E essa é a ideia. Por isso que a gente preza o ambiente também. Então a gente está num ambiente onde todo mundo é alto nível, todo mundo quer ser alto nível e todo mundo quer melhorar o alto nível, tá? Então esse é o nível das pessoas que você vai ter que enfrentar. Agora imagine, cara, pelo mundo, pelo Brasil, cara, você está enfrentando esses caras, mano. E aí eu nem tô falando da gente. Você tá, você tá, você tá ralando com os caras de alto nível, tá? Então
Você não está ralando lá com aqueles 95% que leva pau. Você está ralando com aqueles 5%, cara, que tira dinheiro do mercado. Tu vai perder dinheiro é para eles, você não vai perder dinheiro para os caras lá de 95% que já são perdedor por natureza. Então, numa comunidade de fracassado, vai todo mundo ali levar pau. Não é que 5% daqueles fracassados vão levar grana. Então, daquele grupo ali, cara, de fracassado, 100% vai levar pau. E se você estiver no meio, tu vai levar pau, porque eles vão te contagiar. Quando a gente fala de ambiente, é justamente isso. Aquele ditado nunca esteve tão certo, né? Então, melhor sozinho do que mal acompanhado. Eu sei que muitos de vocês podem até sofrer por questão de operar sozinho, mas é muito melhor operar sozinho do que mal acompanhado. Tá? E essa frase é muito verdadeira no nosso ambiente. É muito melhor você sofrer porque você está sozinho, não tem com quem conversar, cara, não tem com quem você trocar ideia, do que você pegar um monte de bobão, fanfarrão, que só fala besteira, tá? Nada com nada. E aí eu tô falando besteira do mercado, né? Falando, cara, baboseira, teoria que não tem nada a ver. Não tô falando de humor, não. Pelo contrário, tá? Toda a sala aqui que a gente faz aqui, né? As nossas salas, o que mais tem é risada e é humor, é só palhaçada. Pelo contrário, a gente é engraçado pra caramba aqui. A nossa sala é 100% humor, tá? Tanto que o humor é uma premissa. A gente carrega desde quando abre o mercado até quando fecha. Quando a gente perde, a gente usa o humor. Quando a gente ganha, a gente usa o humor, tá? Então a gente está num ambiente confortável, com pessoas que fazem esse ambiente ser confortável e pessoas que não deixam esse ambiente ser contaminado. E é por isso que é um grupinho muito fechado. Por isso que é uma seita, uma patota. Porque do jeito que tá maravilhoso. Então, tudo isso é para falar sobre a cabeça, né? Então, como que é você operar com a cabeça legal? Em todos os sentidos. Pessoas que têm a mentalidade para frente, pessoas que têm a mentalidade vencedora, pessoas que têm a mentalidade de fazer as outras vencedoras, competir com aqueles que são os derrotados. E aí a gente zoa pra caramba mesmo os derrotados. Que nem hoje. Hoje, cara, infelizmente teve um monte de gente que levou pau. Infelizmente. Quer dizer, infelizmente para eles. Felizmente para nós. Que foi quem tomou pau que deu liquidez para nós. E aí, para mim, é maravilhoso que as pessoas se lasquem. Eu quero estar entre os 5%, os 95% que se lasquem. E eu não vou ficar chorando por 95% das pessoas. Eu tô aqui para ganhar, mano. Quem tiver na nossa frente vai rodar. A gente tá aqui para sentar porrada. E eu não quero saber quem é que tá do outro lado. Eu só quero estar do lado certo. É isso que eu quero. Então isso pode soar bastante arrogante. Cara, interpretem como vocês quiserem. Só que é a nossa mentalidade. Tá? Aí nossa mentalidade é diferente, é mais agressiva? Pode ser. Só que é uma mentalidade que dá certo. E a gente gostaria, como eu sempre coloquei para vocês, e eu gostaria que tivesse um lugar para a gente colocar isso. Só que eu também não quero fazer isso com outras pessoas só por ego. E eu não quero, eu não quero fazer isso com pessoas que estão trilhando um caminho. Não, eu não quero isso.
Eu quero fazer isso com pessoas grandes. As suas vitórias é do tamanho do seu adversário. Tá? Eu quero derrubar a gente grande. Tá? Eu não quero derrubar a gente pequena. E hoje eu tenho um time para derrubar qualquer time grande. Eu só estou esperando a oportunidade. E eu estou correndo atrás das oportunidades, tentando criar espaços de oportunidades para que o nosso sonho aconteça. E não é só para provar que a gente é bom, não. A gente quer provar que existe um outro caminho que as pessoas tendem a ignorar, que é o caminho duro, o caminho do trabalho. Tantas vezes aqui a gente já falou. Então, porra, o pessoal da Black Force aí tá desde 2019, tá? Finalzinho ali de 18 para 19, tá? Então, meu, uns virou com 3 meses, oito com 8 meses, o outro com um ano, outro com 2 anos, tá? Então, mas viraram, tá? Viraram. E não foi fácil, não. O trampo não foi fácil, não. Foi bem complicado e bem difícil para eles. Então, cara, isso tem valor pra gente. E principalmente, assim, para mim, né? Eu vejo muito o valor nisso, assim, e é um orgulho que eu tenho, cara, de ter feito esse projeto e ter o resultado que nós temos hoje, tá? De ter uma galera aí que manda muito bem, assim, que são inquestionáveis, e, cara, hoje são os melhores operadores que eu conheço. Então isso é muito louco, cara. Tipo assim, vocês não sabem o orgulho que tem de eu poder encher a boca e falar que os melhores operadores de dólar foi eu que formei, tá? E quando eu falo que foi eu que formei, claro que existe toda a base, né? Então, contando ali com a Sniper, tá? Mas assim, eles estudaram comigo. Então, cara, isso é muito louco, isso é gratificante pra caramba. De saber que se hoje alguém perguntar para mim, pô, Marcelo, mas, cara, qual os melhores operadores de dólar? Cara, eu dou nome por nome, eu dou uma lista. E o que tem em comum, assim, é que todos eles passaram por nossas mãos. Cara, isso é gratificante pra caramba. Tá? E eu não estou falando isso só porque eu os conheço, tá? Mas eu falo isso olhando para o mercado, que é quando eu olho para o mercado e eu olho para eles, assim, cara, assim, não tem comparação, não tem comparação, tá? Então, assim, são caras realmente fora da curva, e isso é legal, porque era o nível que eu gostaria que eles alcançassem, e eles estão lá, né? E eles não só chegaram lá, eles estão mantendo isso, tá? Então, quem virou, virou. Os caras estão mantendo o alto nível. E esse é o barato assim, que eu olho às vezes, cara, eu olho para mim no espelho e falo, caralho, você é foda mesmo, mano. Tá? Você é foda porque você conseguiu levar os caras para um nível, os caras são muito foda, tá? E essa é a parte, assim, é, cara, eu não gosto da palavra, né, do mestre, né, porque eu não tenho mestrado e eu não gosto mesmo dessa palavra, mas como um tutor, é bom pra caramba ver esses caras nesse nível, tá? E você vê que os caras chegaram, assim, no nível pau a pau, que a gente conversa de igual para igual agora, tá? Então não existe mais professor e aluno. Agora nós estamos no mesmo nível,
tá? E eu não quero que fique no meu nível. Eu quero que me supere, tá ligado? Para cada vez eu não quero eu não quero ter um exército e dizer que eu sou o mais foda, tá? O meu prazer aqui é realmente falar, cara, da Black Force, o menos foda sou eu, tá? Só que eu sei qual é o meu nível. E quando eu mostrar o meu nível, tá? Aí a galera vai ficar assustada com os outros caras, não comigo, tá? Eu quero que o mercado, né? Eu quero que o mercado tenha medo dos meus caras, não de mim. Eu sou suave. Eu nem quero encrenca, tá? Só que é o seguinte, a gente batalha em equipe, tá? A gente formou um time. Se você chamar um pra briga, vai todo mundo, tá? Então não tem dessa. Então, o cara que nos desafiar, cara, se for professor, beleza, eu até enfrento. Professor contra professor, beleza. Né? Se o cara me considera assim, eu vou. Eu desafio. Só que não é só isso. Tá? Eu quero um desafio por completo. E daí que o cara é foda? Eu quero ver se você é foda como tutor. Então pega aí, mano, pega seus melhores alunos e aí sim. Aí vai ser uma batalha legal, uma batalha justa. Tá? Porque para mim tanto faz eu ganhar ou eu perder. O que eu quero mostrar é o meu trabalho. E quando eu faço com excelência. O nosso objetivo aqui é sempre a excelência. Então, todos que viraram aqui, todos são alto nível, tá? Todos que fizeram parte da Black Force, dos betas e ficaram para Black Force, todos são alto nível. Nenhum deles brinca em campo. Assim, os caras são ignorantes. E é isso mesmo. Se é para entrar na brincadeira, é para entrar para arrebentar, é para bater mesmo. É sem massagem. E isso é o que eu quero passar para vocês. Então, cara, uma outra característica, pessoal, que assim, não, cara, não tenham medo de ter orgulho daquilo que vocês conquistam. Cara, se você é foda, você é foda. Se você é um puta marinheiro, você é um puta marinheiro. Se você é um puta programador, você é um puta programador, mano. E você não tem que, cara, fazer, cara, falar meia culpa pra ficar bem. Mano, se você é bom, você é bom. E se você não é bom, você tem que fazer de tudo pra ser bom, mano. Pra ser o melhor. Então, é assim, a gente tem que parar com isso, né? A NO2T é um local que a gente parou com isso, tá? Então é isso mesmo, tipo, mano, a gente é uma patotinha, a gente é uma seita, a gente não se mistura, a gente não quer saber dos outros caras, a gente não conversa com os outros caras, a gente não troca ideia com os outros caras. Porque os caras acreditam nos bagulho que não tem nada a ver com o que a gente acredita, que coisas que não tem nada a ver com a gente, que não faz o menor sentido pra gente. Tem coisa que a gente acredita que não faz o menor sentido pros caras. Então, assim, mano, não vamos trocar ideia. E se eu tivesse que explicar coisa para eles, eu teria que passar técnica, e eu não vou passar minha técnica de graça, que eu não sou trouxa. Ah, porra, Marcelo, mas aí você. Porra, aí você tá sendo arrogante pra caralho. Então, cara, pode me considerar arrogante. Mas eu sei coisa que os caras não sabem, pronto. Então, olha o gráfico, mano. Olha o gráfico aí. O que a gente falou durante a semana? Olha lá o vídeo que a gente falou de 2 horas sobre o mercado, sobre a semana. Vai lá e vê o que aconteceu. A gente falou no 556, 554, 52, 542, tá? Aquele 661, 627, 642. Quem foi que falou isso no domingo? Quem foi? Qual foi o analista que falou disso no domingo? Fala, mas ninguém falou isso. Ninguém fez essa análise.
E aí puxa o resto, puxa aí as outras 40 e poucas semanas. Vai lá e vê semana a semana. Quem foi que falou e o que aconteceu? Aí você acha que eu vou ficar me trocando e vou me fingir de medíocre para dizer que eu sou a mesma coisa que os outros? Não, mano. Não tem dessa não, que a gente não tem dessa não. Com os outros? Não, nem a pau. O cara pode ter, cara, PhD, o cara pode ser economista, PhD, pode ter estudado em Harvard. Mano, sem conversa, mano. Em dólar, não. Em dólar, não. Tá? E se o cara for melhor que eu, cara, pode ter certeza, pode me mostrar aí que eu vou começar a estudar 18 horas por dia para superar ele. Porque eu não aceito ser o segundo. E por que eu não aceito ser o segundo? Porque eu vou ter que ralar com o primeiro, mano. Então eu tenho que competir com o primeiro. Então vocês pegaram as ideias. Não é questão de querer ser primeiro por ser primeiro e se achar o primeiro. Não é essa. Mano, eu tô brigando com o BTG, com o BS, com o Citibank, com o Santander. Mano, eu tô brigando com os caras, mano. Quem sabe aí, fundos de Wall Street, da Europa. Vai saber que se tem um Jim Simons atuando aqui, uma Leda Braga. Mano, eu não sei. Eu só sei que eles são foda. E aí eu vou. Cara, eu vou ver um carinha aí panguando e você medíocre que nem ele. Nem fudendo. Eu não vou. Eu tenho que ser o mais foda. Pelo menos dos que eu conheço. Eu tenho que ser o mais foda. Eu sou? Mano, certamente não. Certamente não. Só que eu não posso me conformar com isso, mano. Eu nunca serei o segundo me conformando com o segundo. Em todo lugar que eu chegar em segundo lugar, eu vou chegar triste. Vou comemorar depois, mas eu vou chegar triste, lutando para tentar ganhar o primeiro lugar. E é isso que a gente busca aqui na NO2T. Mano, é toda semana tentando se superar. Toda semana tentando se superar. Toda semana. E qual é o parâmetro? Cara, o parâmetro nem, cara, nem são os nossos pares, é a gente mesmo, tá? Então tem cara aí que tá terminando o mês 100%. Porra, e feliz pra caramba, porque ele conseguiu algo que até então ele não tinha conseguido, né? O Edu aí que tá com 95% de assertividade, Renatinho, eu acho que tá perto disso, porque eu acho que não sei se levou a algum stop. Ah, o Renatinho acho que levou um stop aí, esses dias, tá? Então o Renatinho aí, digamos aí que ele tá meio triste hoje, tá? Ele, sei lá, deve estar com 98% de assertividade, tá? E ele deve estar triste hoje aí. É, mas é isso, cara, a gente tá ralando com a gente mesmo. Então, a nossa referência somos nós mesmos, tá? E isso, cara, se vocês verem o ambiente que a gente trabalha, isso é legal. Porque nós estamos em uma competição constante, mas cara, é nós com nós mesmos. Então, minha rentabilidade, cara, a minha assertividade é, aqui na semana que eu mostro para vocês, ela fica em torno de 50%. E eu não vou mostrar mais que isso, tá? E ela tá bom pra caramba. Ela tá bom pra caramba. Você acha que eu fico triste porque o Renatinho tá com 98, 95 e o Edu tá com isso? Não, mano, nós damos parabéns pros caras. Os caras são muito foda, pô, show de bola. A gente torce pra, meu, se os caras, quando os caras estão com 100%, a gente torce pra eles terminar com 100%. Né? Esse mês eu não sei, mas eu acho que o Tadeu Soutinho também deve estar 100%.
Cara, a gente torce, mano, pelos caras. Não é porque eu tô com 50% que eu vou ficar triste quanto a isso, não. Eu tô competindo comigo mesmo. Os caras estão competindo com eles mesmo. E essa é a pegada, mano. Por isso que é embaçado. Por isso que eu digo que, assim, o time, mano, o time que eu tenho, ele é muito foda. E é legal eu falar isso daqui pra vocês, porque talvez eu não tenha sido tão explícito quanto eu tô sendo hoje. Assim, mano, os caras daqui são muito foda. Então, que fica o exemplo. Cara, se os caras são foda, dá pra vocês ser foda também, tá? Essa é uma das lições que fica. E foi uns caras que, assim, mano, os caras são inteligentes. Porra, os caras são mega inteligentes. A galera que tá aqui é tudo, mano, tudo inteligente. Só que, assim, pelo que eu sei, não tem nenhum gênio. Só que, mano, os caras trampa, velho. E aí a gente volta para aquele exemplo do Ronaldinho Gaúcho e do Cristiano Ronaldo. Quem é o gênio? Mas quem é o cara foda? E como que o cara foda chegou ali? Mano, Cristiano Ronaldo pedalando, mano, parece um robô, parece um Robocop, velho. Mas o cara é foda. Isso não dá pra gente negar, mano. Tá legal? Então fica uma grande lição para vocês aí sobre onde nós chegamos, onde nós queremos chegar. É uma outra conversa, tá? Eu não sei se não cabe nesse momento onde nós queremos chegar. Tá? É um passo uh, bem ambicioso, mas se nós chegamos, por que vocês não podem chegar? Por que vocês não têm essa ambição e essa confiança de que dá? Só que o exemplo que a gente deixa é: olha quem a gente segue, olha o que a gente acredita, olha o que a gente faz. Então, uma das grandes funções aqui de eu fazer essas análises semanais é quebrar alguns mitos, tá? E mostrar para vocês que existem coisas que dizem que não dá para fazer e a gente fez. E a gente fez não só uma vez, uma, duas, três, quatro, 30. Então, dá para fazer. E aí tá um ponto importante. Se dá para fazer, mano, dá para fazer. Como? Então, cara, eu fiz vários vídeos aqui para vocês, né, mostrando as análises semanais, falando muita coisa importante, o que a gente acredita, falando umas besteiras, dando algumas opiniões, para vocês saberem mais ou menos qual é a nossa linha de raciocínio em alguns temas. Se pode discordar? Se pode discordar, porque também é sua opinião. Só que por que a gente tem essa opinião? E muita coisa que a gente deu a linha de raciocínio. Por que a gente tem essas opiniões? Uma coisa em comum que eu tenho aqui na NO2T é que é todo mundo louco. Todo mundo pirado. Todo mundo com umas ideias muito malucas. Tá? Então, quando a gente começa a conversar, mano, sai do meio. E é até por isso que a sala é muito privada. Tá? É justamente isso. Tem papo que se a gente tocar aqui,
cara, a gente é cancelado. Tem coisa que não dá pra gente jogar no YouTube. Mas porque a gente extrapola as ideias. Então a gente não segue a manada por seguir. A gente segue quando é conveniente. E aí tem a importância da manada. A manada é importante. Tá? E aí eu posso dar um exemplo prático de manada quando ela é importante. Então, toda a tendência é para onde todo mundo está indo, ou para onde a maioria está indo. Tá? Então, seguir a manada é bom. Se a gente for levar para a questão literal, né? Cara, a manada é só com elefante, né? Vamos usar para zebra aí, porque eu não sei qual é o coletivo de zebra, tá? Então, vamos falar em manada de zebra. Mas o que é melhor, né? Você correr lá no meio do seringuete, se você é uma zebra. Digamos que você seja uma zebra. O que é melhor? Você tá no meio da manada ou tá sozinho? Ou você caminhar contra a manada? Não faz sentido você ir contra a manada. Não faz sentido. Então, quando se fala de manada, de um tom pejorativo, tá errado. Você tem que ver todo o contexto. Cara, você só não pode ir com a manada se você ver a porra do leão já lá na frente. Aí, meu amigo, é melhor você ir contra a manada. Só que tu vai se estrepar depois, né? Que tu vai ficar sozinho, de todo jeito. Então, você tem que usar a manada a favor, e a manada é a tendência. Tá? Então, várias palavras aí se confundem, é tirada de contexto, né? Por exemplo, fluxo, né? Fluxo, o que é fluxo? Cara, fluxo não é micromovimento, é um movimento grande. Isso significa tendência. Aí trazem muito para a questão literal ou para a questão para a questão figurativa aqui no tape read, né? Usam muito a questão do fluxo ali, o micromovimento. Vamos pro literal, tá? Então vamos falar de fluxo de um rio. Fluxo de um rio é aquele lugarzinho onde a água bate na pedra e faz um redemoinho, faz uma voltinha, ou o fluxo do rio é a água descendo o rio? O que é fluxo? Fluxo é a tendência, pessoal. Fluxo é a tendência. Não é micromovimento. Então, esse conceito está errado. O conceito de fluxo para o micromovimento, ele está errado. Tá? Então, são coisas que a gente tem que levar sempre para a etimologia ou para a parte literal, para que a gente possa pegar a palavra e trazer o significado correto. Tá? Puta, Marcelo, mas puta, você tá sendo chato pra caralho. Né? Então, mas, cara, eu gosto de entender as coisas. Então, quando se fala de fluxo, 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 eu não posso achar que é um micromovimento. Que é aquele momento onde a água bate naquela pedra que está no meio do rio e faz uma voltinha. Isso é contrafluxo. Então, se você olhar ali perto da pedra, no meio do rio, se você olhar isolado com uma câmera de cima, tá? Só aquele pedacinho, né? E o negócio está num redemoinho ali, então você não sabe o que é fluxo ali. Se ele está girando, você não sabe o que é fluxo. Porque de um lado está subindo, do outro está descendo. Ou seja, um lado está norte, outro sul ali. E você não tem o contexto todo. O contexto é o rio. E aí você só pode dizer que é fluxo o caminho do rio. Tá? Então, esse tipo de coisas, a gente, a gente bate um pouquinho a cabeça para tentar conceituar exatamente dentro do que a gente acredita, que assim,
as coisas estão tão misturadas, cada um está pegando uma coisa para si e adaptando, que é complicado, porque quando a gente está falando de fluxo dentro dos investimentos, então todo mundo já leva para o tape read. E, cara, e não é isso, e aí a gente não está falando disso. A gente está falando de tendência, a gente está falando de manada. Só que é justamente isso. Seguir a manada é bom. Desde quando é ruim? No geral, é ruim você ir contra a manada. Indo para o literal, se você for contra a manada, provavelmente você será pisoteado. Justamente porque a força maior é a tendência. Então é melhor tu seguir. Tu não vai conseguir fazer a contra-tendência sem nenhum tipo de avaria. Vai ser muito difícil. Então, quando a gente entra na psicologia das massas, é a mesma coisa. Quando você está no meio da manada, tu vai seguir a manada. E aí, voltamos ao mesmo problema. Se você está num grupo onde a manada é ruim, você acha que você vai ser bom? Se você está no meio da manada? Se você é ruim, está em um grupo bom, qual a possibilidade de você melhorar? Então, todo mundo ali na sua volta sabe um pouquinho para onde ir. Qualquer um que você perguntar vai indicar o caminho correto, vai te mostrar o caminho correto. E muitas vezes você nem vai perguntar, você só vai observar. Tá? E aí é que está o segredo. Legal? Então, pessoal, eu fico por aqui com vocês. Espero que tenham uma semana maravilhosa aí, né? Um final de semana bastante produtivo, que passem a pensar um pouco sobre o que a gente comentou hoje, tá? E segunda-feira a gente está de volta. Lembrando, quem tiver lá os comentários lá no vídeo da Kelly, tá? A gente vai fazer aquele estudo certinho, um pouquinho mais bonitinho lá do Covid, que eu estou aprontando. Não vou dar ele todo, mas eu vou dar uma pincelada ali em algumas partes importantes e alguns detalhes que eu não falei hoje cedo, tá? E uma delas aí é porque a gente quer porque que a gente é a favor do carnaval, tá? Então, para quem estava aí mais cedo, viu que eu apresentei alguns dados, enfim, né? Mas a gente tem mais coisa ali para falar e mostrar referente a isso, né? Que são dados oficiais mostrando nossa linha de raciocínio e de pensamento, fazendo comparações, algumas analogias, para que a gente possa tentar achar o caminho, não da solução do problema, porque a merda foi feita e agora a gente tem que arcar com isso, tá? Mas sim tentar se aproveitar do movimento que vai aparecer por causa dessas decisões que foram tomadas, tá legal? Então, para quem tá com um comentário lá, para quem comentou lá, eu depois vou pegar um a um e aí eu marco o dia aí para a gente fazer a chamada. Lembrando, pessoal, eu não esqueci que eu estou devendo 2 lives para 2 grupos de pessoas, uma que respondeu e ganhou lá o gerenciamento de risco, eu não esqueci, tá? Eu não esqueci, vocês terão ainda esse ano. A parte lá da Sabesp também, como eu estava emendando com uma outra coisa, também eu tenho ela já praticamente feita também, tá? E eu vou entregar ainda esse ano para vocês, tá? O da Sabesp lá vai ser para todo mundo. Vai ter 2 versões, uma light e uma outra aprofundada. Essa do Covid provavelmente vai ter uma light que eu vou tirar ali uns 10 minutinhos, e a outra mais profunda, que eu vou também gravar e disponibilizar,
como gravação ali no YouTube, por isso que eu vou pegar o e-mail de cada um para habilitar. E lembrando, tá? E aí essa coisa é a parte que eu sempre falo da gratidão, tá? Por mais que vocês não percebam, mas eu olho tudo, absolutamente tudo, o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo não está fazendo, e para cada ação há uma reação do meu lado, né? E, e aí, enfim, né? Até o ano aí vocês vão notar que eu tenho esse compromisso de devolver aquilo que eu peço para vocês, tá bom? Então, um grande abraço a todos, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.